Saúdo com a paz do Senhor a todos que tiverem a me ouvir em toda parte do mundo, do Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. A paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Convido os irmãos hoje a lermos o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, para falarmos um bocadinho da história de Jó. Acho que foi um grande homem naquilo que são as histórias bíblicas. Convido a lermos o livro de Jó. Graças a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo. Temia a Deus e rejeitava o que era mau. Ele tornou-se pai de 7 filhos e 3 filhas. Os seus animais chegaram a ser 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 1.000 bois e 500 jumentas. Ele também tinha um grande número de servos. Assim, ele tornou-se o maior de todos os orientais. Cada um dos seus filhos costumava realizar banquete na sua própria casa, no seu dia designado, e convidava as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. 5. Depois de ter terminado o ciclo dos dias de banquete, Jó chamava-os para os santificar. Então ele levantava-se de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados em favor de cada um dos filhos. Pois Jó dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no coração. E era assim que Jó fazia sempre. 6. Chegou o dia em que os filhos verdadeiros de Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então Jeová perguntou a Satanás: de onde viestes? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: observastes o meu filho Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mau. Então Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção à volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e o seu gado tem se espalhado pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e de certeza que ele vai te amaldiçoar na tua própria face. 12. Em seguida Jeová disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está nas tuas mãos, mas não estendas a mão contra ele mesmo. Então Satanás retirou-se da presença de Jeová. 13. Então, no dia em que os filhos e filhas de Jó estavam a comer e a beber vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: os bois estavam a lavrar e as jumentas estavam a pastar ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles também mataram os servos com a espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar. 16. Enquanto ele ainda falava, chegou outro e disse: caiu dos céus fogo de parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Eu fui o único que escapei para lhe contar. 17. Enquanto ele ainda falava, chegou outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos.
atacaram os camelos e levaram-nos. Eles também mataram os servos com a espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar. 18. Enquanto ele ainda falava, chegou mais um e disse: os seus filhos e suas filhas estavam a comer e a beber vinho na casa do irmão mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. 20. Perante isso, Jó levantou-se, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois atirou-se para o chão e, curvando, disse: nu saí da ventre da minha mãe e nu voltarei. Jeová deu, Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isto, Jó não pecou, nem acusou Deus de fazer algo errado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entendemos na leitura que fizemos, tratando-se propriamente de Jó. Diz no primeiro versículo que Jó era um homem temente a Deus, um homem que cria em Deus, orava constantemente a Deus, era um servo de Deus e simultaneamente era uma pessoa muito rica, tinha muitos gados, tinha muita terra, tinha uma família. Eu posso dizer que era alguém que tinha uma vida sã, tinha Deus, tinha família e tinha posses. Jó era uma pessoa com uma vida sã, uma vida tranquila, tinha tudo que ele precisava, desde Deus aos seus filhos e a sua riqueza. Porém, aquilo que Jó tinha incomodava Satanás, incomodava de tal maneira Satanás. E vimos que Satanás indagou Deus. Satanás disse a Deus: será que Jó não te adora, não tem temor a ti por causa da riqueza? Porque puseste a tua mão sobre tudo o que ele faz, sobre a sua casa, porque lhe proteges. Não será por causa disso que Jó teme a ti, que Jó adora, que Jó é um homem que adora a maldade, que gosta de Deus, que é correto? Não será por causa das posses que lhe destes? E Deus diz a Satanás: tira-lhe tudo, mas não lhe tire a vida. Daí que Satanás tirou tudo a Jó. Repara que Satanás nem deu tempo a Jó de respirar. Enquanto vinha um mensageiro para falar dos bois, aparecia outro mensageiro a falar dos jumentos, depois aparecia outro para falar de outra situação, depois apareceu outro para falar dos filhos que morreram. Eu posso crer que tudo isso foi no mesmo dia, no mesmo instante, enquanto vinha uma notícia, vinha outra notícia. Aquilo era o Satanás agindo na vida de Jó. Satanás a retirar tudo que Jó tinha de bom que Deus havia lhe dado. Tudo porque Satanás duvidou da fé que Jó tinha para com Deus. E Deus deu-lhe o poder para ele fazer isso. E concomitantemente perceber até onde vai a fé do seu filho Jó. A Bíblia relata que Jó, depois de receber todas essas notícias, rasgou a roupa e cortou o cabelo. Prostrou-se diante de Deus. Jó não blasfemou Deus. Diante de toda a situação que Jó viveu, num só dia, posso assim dizer, Jó não blasfemou Deus em nenhum momento. Jó não blasfemou Deus. Jó disse: Jeová Deus, Jeová deu, Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Entenda,
Entenda. A história de Jó é muito profunda. Muito, muito profunda. Repara que Jó era uma pessoa rica. E em menos de 24 horas, Jó perdeu tudo o que tinha. E o que Jó fez depois de perder tudo o que tinha? Jó se prostrou diante de Deus. Chorou diante de Deus. Jó não duvidou da existência de Deus. Jó não blasfemou a Deus. Antes, pelo contrário, Jó se prostrou diante de Deus. Eu posso dizer que naquele momento, Satanás estava à espera que o Jó tirasse uma palavra da sua boca que envergonhasse o Altíssimo. Que Jó desdenhasse o Altíssimo. Mas a fé, o amor que existia dentro do coração daquele servo, não lhe deixou ele tirar a palavra que Satanás queria que ele tirasse. Não lhe deixou ele tirar pensamentos que Satanás queria que ele pensasse, posso assim dizer. Agora eu pergunto, por que Jó, diante daquela toda situação, não blasfemou Deus? A resposta é muito simples. Porque Jó conhecia a palavra. Jó conhece a Bíblia. Jó conhece os poderes de Deus. Jó conhece as capacidades de Deus. Jó conhecia, peço perdão, o poder de Deus, a capacidade que Deus tem para tirar e meter. Jó sabe que Deus permite e não permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. Por isso é que Jó não blasfemou Deus, porque Jó sabia que se aquilo está a acontecer, meu Deus está a ver. Se aquilo está a acontecer, é porque o meu Deus está a permitir. E no momento certo, Ele vai agir. Amém? Eu quero te dizer que Deus é aquele que transforma os momentos certos em incertos e os momentos incertos em certos. Eu quero te dizer que a tua riqueza, os teus bens, tudo aquilo que você tem, por vezes não é nada. O mais importante que você tenha na tua vida é a fé em Deus. É Deus na tua vida. O mais importante é a tua crença para com Deus e a tua prática nas boas novas. Jó aqui neste livro nos dá uma lição, uma grande lição de moral. E podemos aplicar em todos os cantos da nossa vida. Riqueza não é tudo o que nós precisamos na vida. Eu quero te dizer que ainda que tu tenhas todas as riquezas do mundo, se tu não tiveres Deus, tu não tens nada no mundo. E Jó mostrou isso. Está escrito na Bíblia, Jó mostrou isso. Satanás tirou de Jó toda a riqueza, os filhos, tudo quanto Jó tinha. Mas Jó não blasfemou a Deus. Eu quero te dizer que naquele momento Jó percebeu que Deus era mais importante do que tudo aquilo que ele tinha. Todos os bens, toda a riqueza que Jó tinha, nada era maior do que a presença de Deus que ele tinha no seu coração. Jó conhece Deus, Jó sabe o mover, o agir de Deus. Por isso é que Jó disse, Jeová deu, Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Eu quero te dizer hoje que por mais que o mundo tira tudo que tu tens, por mais que o mundo te faça pobre, por mais que o mundo te faça aleijado, deficiente, com dificuldades, se você tiver Deus, isso tudo não é nada.
Eu quero te dizer que Deus é maior do que todas as coisas no mundo, amém? Eu quero te dizer que o poder financeiro, qualquer tipo de poder, quando não é de Deus, não vale nada. Eu quero te dizer hoje que quando tu dás valor nos teus valores, Deus permite que Satanás te desvaloriza. Mas quando tu dás valor a Deus, Deus te dá valor e valores. E não permite que ninguém te desvalorize. Nós vimos que no capítulo 2, Satanás não ficou satisfeito com a atitude de Jó. Satanás enviou doença para Jó. Como se não bastasse tirar os filhos e tirar a riqueza, Satanás enviou doença para Jó. Jó ficou doente, cheio de feridas, o corpo todo. Repara, Jó perdeu os bens, que era a riqueza, os filhos, mas para Satanás não era suficiente. Deu mais doença, o Jó fica doente, já és pobre, sozinho, te dou mais doença. Jó, diante daquela situação, o que é que ele fez? Se prostrou diante de Deus. Eu quero te dizer hoje que, por mais que você sinta que estás sozinho, por mais que você sinta que estás a passar a pior dificuldade da tua vida, se prostra só diante de Deus, Ele te fará maior em honra, glória, em todas as nações que Ele fez. Hoje por hoje, eu ouço pessoas a dizerem que onde é que andam os profetas que dizem que curam? Por causa do coronavírus, muita gente diz isso. Onde é que andam os profetas que dizem que curam? Deixa eu te dizer uma coisa. Os profetas, os servos de Deus, são um canal para o agir de Deus na tua vida. O profeta ou servo de Deus, ainda que libere a palavra a favor de ti, para que tenhas a cura, para que tenhas a prosperidade, para que tenhas saúde, para que tenhas paz, se você não aceitar Jesus em espírito e em verdade, essa palavra não vai surtir efeito. Eu quero te dizer que o profeta age em função da orientação do Espírito Santo de Deus. Antes mesmo que te seja liberada a cura em forma de palavra e que se manifeste na carne, tu tens que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Só assim as palavras que te serão liberadas terão efeito. Eu quero te dizer que o profeta é simplesmente o canal, quem cura é Deus. Vê a situação de Jó. Jó era temente a Deus, era crente de Deus. Jó perdeu tudo. Jó ficou doente. Será que naquela altura não existiam profetas? Existiam profetas. Mas por que aquilo aconteceu? O propósito. Qual era o propósito de Deus para com a situação que Jó vivia? Mostrar a Satanás a capacidade da fé de Jó. Deus queria que Satanás entendesse que Jó era íntegro e não iria blasfemar Deus em momento nenhum. Era o propósito de Deus. Eu quero te dizer que ainda que te liberem palavras de cura, ainda que te peguem na cabeça, ainda que te peguem no coração, ainda que te falam sai, 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 se Deus não estiver contigo, se você não aceitar Deus na tua vida, essas palavras não vão surtir efeito.
O profeta é um canal. O profeta é um canal para o agir de Deus. O profeta é um canal para o agir de Deus. E o agir de Deus está totalmente ligado com a tua aceitação. Deus não te obriga a lhe servir. Deus espera que você aceita Ele na tua vida. Então, se você não aceitou Jesus, como é que vai sentir o agir de Deus na tua vida? Eu quero te dizer que há situações que acontecem que Deus é que permite que aconteçam. Deus permitiu que Jó ficasse pobre, que Jó perdesse os filhos, que Jó perdesse os bens. Qual era o propósito? Mostrar a Satanás a fé de Jó para com Deus. Mostrar a Satanás que na terra existem homens tementes a Deus de todo o seu coração. Era o propósito. Se o propósito fosse mostrar o poder da cura, Deus poderia mandar um profeta para curar Jó. Deus poderia mandar um profeta para curar Jó. Jó recebeu visita de 3 amigos. Jó era temente a Deus, com certeza seus amigos também eram tementes a Deus. E servos, posso assim dizer? Servos de Deus. Os servos chegaram, sentaram, não conseguiram falar nenhuma palavra. Pura e simplesmente aconselharam Jó: teme a Deus, leve o assunto a Deus, faça oração, peça a Deus, pergunte a Deus. Porque era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Jó mostrasse a Satanás o poder da sua fé. Jó mostrasse a Satanás que existem pessoas que têm temor a Deus. O propósito era Jó envergonhar Satanás. E Jó envergonhou Satanás temendo a Deus. Eu quero te dizer que, se calhar, a situação que estamos a viver hoje seja um propósito de Deus. Repara que, hoje por hoje, nós percebemos que não importa a cor, não importa a raça, todos nós somos seres humanos. Hoje nós percebemos que não importa o que você tem no banco, não importa o carro que você conduz, não importa a casa que você tem, todos somos iguais. Hoje percebemos que o coronavírus que atua no pobre, no morador de rua, atua no político, atua no religioso, atua a todo mundo, somos todos seres humanos. Eu posso dizer que o propósito de Deus, quiçá, é ver com que todos nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante dele. Eu posso dizer que o propósito de Deus é percebermos a sua existência. Verdade seja dita, existem muitas pessoas que nunca mais clamaram por Deus. Nesse instante estão a clamar por Deus. Existem pessoas que nunca mais fizeram oração. Nesse instante estão a fazer oração. Se calhar é um propósito de Deus para que tu lhe busques mais. Se calhar é um propósito de Deus para que tu percebas a sua existência e a necessidade dele buscares na tua vida. Que só Ele é tão grandioso nesse mundo, nesse universo. Só Ele tem o poder de definir as coisas. Não podemos ter a mente tão negativa ao ponto de não encontrarmos uma solução em cada situação. Nós aprendemos que há mal que vem para bem. Peguemos nas coisas que nós aprendemos e vamos aplicar.
Eu tenho certeza que depois dessa quarentena, depois desse período passar, tu não serás a mesma pessoa. Eu tenho certeza que a história de Jó te fez perceber que devemos buscar mais a Deus. Devemos nos prostrar mais diante de Deus. Nós sempre ouvimos um termo, uma frase que diz o seguinte: Deus escreve certo em linhas tortas. Vá que seja um sinal que Deus está a nos dar para nos prostrarmos diante da sua presença, para adorarmos a Deus, para clamarmos a Deus. Vamos nos focar na positividade da coisa. Não vamos pensar que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Repara que Jó, depois de passar por essas todas as dificuldades, Deus triplicou aquilo que Jó já tinha. Então eu quero te dizer hoje que Deus vai triplicar tudo aquilo que você tinha e que você tem em nome de Jesus. Mas para isso, deves te prostrar na presença do Senhor. Deves ler a Bíblia. Nós vimos que Satanás testou Jesus Cristo e disse a Jesus Cristo: se tu és filho de Deus,